Os obstáculos no caminho da vida cristã são numerosos. Só o Espírito Santo pode conduzir a vida do crente entre esses obstáculos. Paulo começou a caminhada no Espírito, viveu no Espírito e terminou no Espírito. Assim, você, professor, converse com os seus alunos a respeito da importância de ter o Espírito Santo em nossas vidas. A unção do Espírito Santo é indispensável para a nossa caminhada com Cristo. Não podemos viver sem Ele, muito menos extinguir a sua presença em nossas vidas. Nesta lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito. Veja que alguns biblistas afirmam que Paulo concentrou toda a sua teologia na soteriologia e que deixou de lado a pneumatologia. Entretanto, discordamos dessa ideia, porque ninguém mais do que Paulo abordou a doutrina do Espírito Santo. Se levarmos em conta a cronologia da vida de Paulo, iremos descobrir que esse ilustre servo de Deus, uns 20 anos aproximadamente depois do Pentecostes, foi um homem guiado pelo Espírito Santo. Ananias, um dos 120 discípulos que recebeu o derramamento do Espírito Santo e que foi enviado pelo Espírito para ir à casa onde Saulo estava hospedado, foi lá, orou por ele e as vistas de Saulo foram recuperadas. Quando Ananias impôs as suas mãos sobre Saulo, este recebeu o dom do Espírito Santo. Impactado pela revelação de Jesus no caminho de Damasco e depois, recuperado das vistas, foi batizado em nome de Jesus. Depois dessa gloriosa experiência, Paulo foi cheio do Espírito Santo e, consciente do seu ministério, exerceu com a unção do Espírito Santo por onde andava. No texto de Atos, capítulo 19, versículo 7, percebe-se o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo e compartilhando com toda a igreja em Éfeso, ele impunha as mãos sobre as pessoas e estas recebiam o Espírito Santo. Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. A aula de hoje está maravilhosa, rica em subsídios, informações e muito mais para você preparar a sua aula e também ser ricamente abençoado por Deus. Mas antes de continuarmos a nossa aula, quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? Primeiro pedido é, se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. Segundo pedido, assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, mapas, imagens e muito mais para você enriquecer a sua aula. Terceiro pedido, caso você queira, deixe aí o seu comentário, porque ele é muito importante para nós. Vamos então ao cabeçalho da nossa lição. Lição de número 6. Paulo no poder do Espírito. Texto áureo diz assim: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículo 6. A verdade prática diz assim: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículos de 1 até o versículo de número 7. Vamos para o objetivo geral. O objetivo geral é conscientizar de que é preciso viver
na plenitude do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Vamos agora para os objetivos específicos. Lembramos que os objetivos específicos referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Por exemplo, o objetivo 1 refere-se ao tópico 1 com os seus respectivos subtópicos. Então vamos para os objetivos específicos. Primeiro é expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. E segundo, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. E terceiro, apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Creio que teremos uma aula maravilhosa. Cada ponto desse aqui está recheado de informações preciosas para enriquecermos a nossa aula. Então vamos para o esboço da nossa lição. Esboço, primeiro ponto, vamos estudar o seguinte tema: pregando a Cristo no poder do Espírito. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos estudar sobre o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. E por último, no terceiro ponto, nós vamos estudar sobre a fonte do ensino de Paulo. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o primeiro ponto da nossa lição, pregando a Cristo no poder do Espírito. Desde a conversão de Saulo no caminho de Damasco, ele foi impactado com a experiência da glória de Cristo. Atos capítulo 9, versículo 3 ao 5. Ao receber a oração e a imposição das mãos de Ananias, Paulo foi cheio do Espírito Santo. 3 dias depois dessa experiência, ele já estava disposto a dar a sua vida com uma nova mensagem de que Jesus era o Filho de Deus. O texto de Atos capítulo 9, versículo 19 e 20 diz que: "E tendo comido, ficou satisfeito, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este era o Filho de Deus." Na verdade, Paulo permaneceu alguns dias em Damasco, lugar em que ele havia ido para perseguir os cristãos da cidade, mas acabou por entrar na sinagoga de Damasco para anunciar a Jesus. A experiência pastoral ensina-nos que sempre os novos convertidos, cheios do Espírito, são capazes de enfrentar ameaças para anunciar sua experiência de fé. Naturalmente, é o testemunho desses novos convertidos que faz a igreja crescer. A liderança da igreja deve sempre investir no discipulado desses novos crentes, preparando-os para os embates da fé. Agora, irmãos, quero lhes falar de alguém que deu todo o suporte a Saulo. O nome dele é Barnabé. Veja isso em Atos capítulo 9, versículos 26 até o versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: "Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo deles, não acreditando que fosse realmente um discípulo." Veja o versículo 27. "Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz, e em toda a Judéia, Galiléia e Samaria ela se edificava e encorajava-se pelo Espírito Santo, crescia em números, vivendo no temor do Senhor. Que maravilha, meus queridos irmãos!
Saulo então voltou a Jerusalém. Os 12 apóstolos tinham ficado na cidade santa quando Saulo partiu em sua missão assassina. Ele e outros discípulos não esqueceram a perseguição que ele fazia, e quando chega, encontra dúvida e suspeita. Os crentes ouviram falar de sua conversão, mas conhecendo a sua história, estão com medo e duvidam que ele seja discípulo genuíno. Parece-lhes incrível que tal perseguidor violento tenha se tornado um cristão. Assim, os cristãos rejeitam Saulo quando ele tenta se unir a eles. Agora, veja a atitude de Barnabé. Barnabé é o primeiro a se convencer da sinceridade de Saulo. Ele o apresenta a 2 apóstolos, apresenta a Pedro e Tiago. Barnabé está familiarizado com os detalhes da conversão de Saulo e a sua obra evangelística em Damasco. Ele convence os cristãos da autenticidade da conversão deste fariseu e também que o Senhor o chamou para anunciar o evangelho. Por causa da recomendação de Barnabé, Saulo é aceito como discípulo genuíno e pregador do evangelho. Tendo agora estreita associação com os apóstolos, Saulo prega com a mesma ousadia que teve em Damasco. Você vê isso no versículo de número 28. Agora veja isso, Saulo seguindo os passos de Estevão, ele prega para os judeus de fala grega, ou seja, os helenistas, e entra em debate com eles. Eles descobrem que Saulo é tão invencível quanto Estevão tinha sido, visto que eles não conseguem repudiar os argumentos de Saulo das Escrituras. Eles resolvem que seu destino deve ser igual ao destino de Estevão. Quando os cristãos ficam sabendo que a vida de Saulo está em perigo, eles os enviam a Cesareia. Ele faz uma curta viagem ao norte do Mediterrâneo, na região de Tarso, o lugar do seu nascimento. Nesse ponto, Saulo desaparece de cena no relato de Lucas e reaparece aproximadamente 10 anos depois. Este lapso de tempo é reconhecido por período silencioso, mas, obviamente, só é silencioso para nós. Durante este período, de acordo com o relato do próprio Paulo, ele foi às regiões da Síria e Cilícia, pregando ao povo sobre a fé que uma vez ele tinha tentado destruir. Você pode ver isso no comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, editora CPAD, 677 e 678. Vamos comentar um pouco sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Veja que depois de várias reuniões e muita oração, os líderes da igreja entenderam que era a vontade de Deus que enviasse Barnabé e Saulo para a missão. Quem seria melhor qualificado para essa missão? Eram homens experimentados e ambos defendiam a ideia de que os gentios deviam ser participantes da promessa juntamente com os judeus. Estavam capacitados a representar a Cristo. Para isso, haviam sido chamados. Os líderes impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, abençoando-os e encarregando-os solenemente da tarefa missionária. Barnabé e Saulo partiram numa jornada que os manteria longe de casa por mais de 2 anos. Deixariam atrás de si uma igreja que jamais haveria de se esquecer deles em suas orações. Vamos para a segunda viagem missionária, um breve relato. Barnabé e Marcos embarcaram no navio, enquanto Paulo e Silas foram por terra ao longo da estrada dos mercadores. O zelo demonstrado por Silas em Antioquia impressionara Paulo e dera-lhe a certeza de que Deus honraria o seu testemunho onde quer que fosse. Silas, como Paulo, era cidadão romano.
juntos poderiam realizar grandes coisas para Deus. Enquanto visitavam as cidades gentias, despediram-se dos irmãos e partiram por uma estrada larga que Paulo viajara quando criança para ir a Jerusalém com seu pai. Era uma estrada larga e ele conhecia, e ele tinha essa sensação de conhecer cada palmo dela. Mas por segurança, foram em grupos, juntando-se aos mercadores e peregrinos. Provavelmente, Paulo conhecia bem a Síria, conhecia bem a Cilícia. Havia diversas igrejas pequenas nesses lugarejos perto da estrada, e Paulo pretendia visitá-las, confirmando-as na fé e encorajando-as a manter firme lealdade a Cristo. As igrejas precisavam realmente dessa visita. Não tinham o Novo Testamento para orientá-las na vida cristã, e às vezes as ondas da perseguição eram enormes. Receber a visita do apóstolo Paulo, conhecer Silas, que viera da igreja de Jerusalém, a igreja mãe, e ouvir os cristãos de outras cidades era sem dúvida momento de grande alegria para aqueles irmãos. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo ponto da nossa lição, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Quando chegou a Éfeso, deparou-se com os discípulos fiéis de João Batista, mas eles pouco sabiam acerca do Espírito Santo. O batismo que conheciam era o batismo do arrependimento ensinado por João Batista, mas não conheciam o Espírito Santo. Isso está no livro de Atos, capítulo 19, versículo 2. Paulo então perguntou-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? A resposta desses discípulos foi: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Paulo, cheio do poder do Espírito, impôs as mãos sobre aqueles discípulos e veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. Os não pentecostais rejeitam a ideia de que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência sequencial à conversão. Agora veja bem o que eu vou dizer. Ninguém recebe o batismo com o Espírito Santo antes de ter crido em Cristo como Salvador. O ato de crer daqueles discípulos envolvia o intelectual, o emocional de cada um deles. E eu tenho, queridos irmãos, um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre isso. É a lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso. Ao se encontrar com Jesus Cristo a caminho de Damasco, Saulo teve a sua vida completamente restaurada, a sua faculdade intelectual, emocional e dos desejos. Então, clique aí no card que aparece, que está aparecendo agora aí na sua tela, para obter mais informações sobre esse tão importante assunto. Então, meus queridos irmãos, afirmos que somente depois de ter reconhecido Jesus como o Salvador, mediante a conversão, é que eles são batizados no poder do Espírito Santo. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o terceiro ponto da nossa lição, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Você sabia que os escritos de Paulo estão repletos de referência ao Espírito Santo? Eu vou lhes provar. Na própria experiência de Paulo, o Espírito desempenhou um papel muito importante. Imediatamente após a conversão, ele foi cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 9, versículo 17. Daí que não surpreende encontrá-lo exortando aos cristãos efésios, quando ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Seu chamado para o serviço e comissionamento foram feitos por intermédio do Espírito, Atos capítulo 13, versículos 1 e 4. Ele era guiado mediante a orientação do Espírito, Atos capítulo 16, versículo 6. Seu poder para pregar vinha do Espírito, 1 Coríntios 2 e 4. O Espírito preveniu
dos perigos iminentes, Atos capítulo 21, versículo 4. Paulo enfatizou a obra do Espírito Santo em sua pregação e ensino. Como administrador da igreja, o Espírito tomou a iniciativa na escolha dos presbíteros, Atos capítulo 20, versículo 28. E era a sua voz autorizada no primeiro concílio da igreja, Atos 15, 28, quando Paulo encontrou o pequeno grupo de crentes em Éfeso. Sua primeira pergunta foi: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Atos 19, versículo 2. E então os conduziu à experiência maravilhosa de receberem o Espírito Santo. Os diversos nomes que ele usa para o Espírito esclarecem diferentes facetas do ministério do Espírito Santo. Por exemplo, Espírito de poder, de amor e de moderação, 2 Timóteo 1,7. Espírito da fé, 2 Coríntios 4,13. Espírito de sabedoria, Efésios 1,17. Espírito de santidade, Romanos 1,4. Espírito da promessa, Efésios 1,13. Espírito de adoração, Romanos 8,15. Espírito da vida, Romanos 8,2. Ele ensinou que tanto a justificação como a regeneração resultam da operação do Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 6 e também em Tessalonicenses. O Espírito inspira a adoração, Filipenses 3,3. Ele habita em nós, 1 Coríntios 3,16, e nos fortalece, Romanos 14,17. Ele nos ajuda na oração, Romanos 8,26, e concede-nos alegria, 1 Tessalonicenses 1,6. Ele promove e mantém a unidade da igreja, em Romanos 4, versículo 4. Foi o ministério do Espírito que deu a Paulo vitória sobre a carne, a natureza decaída de que recebemos de Adão. Só pelo Espírito é que podemos mortificar os efeitos do corpo, Romanos 8, 12, versículo 13. Meus queridos irmãos, estamos partindo para a conclusão dessa tão maravilhosa aula. Queremos concluir dizendo que no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da nossa pré-aula de hoje. Deixe aí também os seus comentários. Outros irmãos estão fazendo seus comentários. Compartilhe este vídeo aí na sua igreja com seus irmãos e amigos. Fazendo isso, você está abençoando outras pessoas. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe sempre e até a próxima semana.